A graça e a paz para todos os irmãos. Eu venho agora trazer mais um estudo bíblico. E hoje eu quero trazer para você o estudo bíblico sobre o livro de Êxodo, capítulo 32 e versículo 14. Êxodo 32 e versículo 14, o qual diz: Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Mediante esse versículo, eu quero abrir uma questão aqui sobre o seguinte: as nossas orações podem fazer com que Deus mude de ideia? Então vamos lá. Deus não muda de ideia, mas pode emendar os seus decretos segundo as nossas reações. A Bíblia apresenta muitos exemplos. Os hebreus dos arredores de Canaã, número 14, 11 a 23. O arrependimento de Ezequias a favor de Israel, 2 Crônica 9, 3, 10 e 36. A suspensão do castigo de Nínive, Jonas 3, 1 a 10. Quer dizer, a vontade de Deus é dinâmica, como em qualquer outro relacionamento. O de Deus com a humanidade implica dar e receber. Deus adapta essas suas reações às nossas. Nós adaptamos as nossas às de Deus. Portanto, nesse sentido, podemos dizer que Deus às vezes muda de ideia para atender às nossas orações. Ao mesmo tempo, a vontade de Deus é resoluta. Ela institui decretos e fez promessas que não podem mudar. Cumpriu a aliança firmada com os israelitas, lá em Deuteronômio 7, versículo 7 e 8. E cumpre o novo concerto que fez conosco. João 6, 37 ao 40 e 44. Deus quer de nós obediência à sua vontade. Ele determinou de que modo devemos corresponder, mas temos a liberdade de reagir como quisermos. Você pode ver em Salmos 143, 10, Hebreus 10, 35 a 39, 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18 e 2 Pedro 3, 9. Esses três aspectos da vontade de Deus operam conjuntamente. Não podemos entender como, mas, em última análise, Ele está no controle. Podemos comparar a relação entre Deus, sua vontade e seu povo com uma partida de xadrez entre um novato e um mestre. O iniciante pode fazer o lance que quiser e o mestre jogará de acordo com o lance feito, mas o mestre estará sempre no controle do jogo. A analogia é limitada e não pode ser levada muito adiante. O povo de Deus, quer dizer, o povo de Deus ele ganha quando faz a vontade do mestre. Então, se nós fazemos a vontade do mestre, nós ganhamos, nós ganhamos, ganhando. Então nós podemos relacionar essa questão de Êxodo 32, 14 a Isaías 38, do versículo 1 ao 5. Vamos lá dar uma lida lá em Isaías 38, do 1 ao 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor:
põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Esses versículos dizem assim, uma questão. Por que Deus mudou de ideia em relação a Ezequias? Alguns dizem que Deus não pode mudar de ideia, sem que isso contradiga sua natureza imutável. Dizem que, por certo, ele pretendia curar Ezequias de qualquer forma. Não revelar a Ezequias esse fato teria, então, servido para estimular sua insistência em oração. Segundo essa opinião, Ezequias não fez Deus mudar essa ideia, mas a oração o ajudou a descobrir a vontade do Senhor para que pudesse viver e agir de acordo com ela. Há, no entanto, os que defendem outra opinião, concordam que Deus não muda de ideia como os seres humanos, mas acreditam que Deus, soberano, pode já de antemão determinar que mudará seu procedimento em resposta às nossas orações. Dizem que derradeiros propósitos de Deus são imutáveis, mas desde o início ele deixa várias opções embutidas nesse propósito. Entende que há flexibilidade no resultado para ajustar diferentes reações das pessoas. Segundo esse conceito, Deus age como um viajante que tem o destino planejado, mas se permite a liberdade de mudar o roteiro da viagem ao fazer visitas espontâneas por onde passe. Os métodos de Deus, dizem, não são necessariamente inflexíveis. As ações do homem podem fazer uma diferença do modo de Deus operar. A Bíblia relata outros exemplos de ocasiões em que parece que Deus mudou de ideia. Depois de avisar que destruiria Nínive, não cumpriu o prometido porque os ninivitas se arrependeram. Jonas 3:10, 4:2. Antes disso, pretendera destruir os israelitas, mas deixou de fazê-los quando Moisés intercedeu por eles. Pode ver em Êxodo 32, 9 e 14. Entretanto, Deus não parece ter dado importância ao arrependimento de Davi. Lá em 2 Samuel 12, 13 e 23. E disse a Jeremias e a Ezequiel que nem sequer queria ouvir os pedidos de clemência a favor de Judá. Em Jeremias 7, 16, 15 e 1. Em Ezequiel 14, 12, 14 ao 14. Então, irmãos, Deus muda de ideia, ou ele pode, através das nossas orações, mudar de opinião? Isso é uma questão que, biblicamente, Deus descreve algumas questões sobre isso, como Jonas, como o livro de Jonas, história de Jonas, de Êxodo, quando Moisés intercedeu pelos israelitas. Então, o fato é que a nossa oração move o coração de Deus. A nossa oração pode mover o coração de Deus através dos nossos pedidos. Por exemplo, muitas das vezes nós vemos que certas pessoas aprontam e fazem coisas que desaprovam a Deus, e muitas vezes nós julgamos porque essa pessoa faz tantas coisas erradas e continua
continua vivo, continua aí aprontando e nada lhe acontece. Ao passo que nós vemos certas pessoas que uma falha só, ou a pessoa pode morrer, ou ser julgada, ou acontecer várias coisas. Então, os propósitos de Deus nós não entendemos. Nós não podemos entender o propósito de Deus na vida do ser humano. Deus trata cada um conforme o propósito dele. Então, irmãos, nós temos que estar na vontade de Deus, nas mãos de Deus. E se o fato de Deus muda de ideia ou não, Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso vai depender muito da nossa oração, muito do propósito dele na nossa vida. Então, irmãos, eu quero aí agradecer mais uma vez por esse estudo e que os irmãos façam algum proveito ou aí façam algum comentário a respeito do que eu falei. Nós estamos aqui para aprender e é bom que a gente se expresse de alguma forma lendo a Bíblia ou alguns livros, e isso de fato é bom para o nosso conhecimento. E mais um abraço e fique na paz de Deus.